tchau. Exatamente. Não me deixem esquecer que alguém vai dar tchau hoje. Pessoal, olha Olá, só. Lá pessoas na do aula futuro. de português, eu esqueci de pedir que hoje tem a página 71 e 72. Ah, não, não tem não. Foi na sexta-feira da semana passada. Não esqueci nada. Então, nós vamos para a página 28 de História, aonde nós vamos trabalhar o modo de vida dos povos indígenas. Vamos lá? Posso começar? Posso dar Pode, joinha? Então, vamos lá. pode. Os povos indígenas que ocupavam as terras que hoje são o Brasil adaptaram-se a diferentes ambientes, como a floresta amazônica, o cerrado e a mata atlântica. Eles desenvolveram diferentes formas de viver, como língua, regras, crenças e costumes variados. O formato e a disposição de suas habitações, por exemplo, não eram os mesmos em todas as aldeias. Em algumas, as moradias formavam um círculo, em outras, um desenho semelhante a uma ferradura. Por exemplo, apesar das diferenças, havia algumas características em comum. As terras que habitavam não pertenciam a uma única pessoa. Elas eram coletivas, ou seja, pertenciam a toda a comunidade. Com exceção de armas e alguns utensílios, como cestos e vasos, quase tudo era dividido entre os habitantes da aldeia, até mesmo os alimentos. Então, pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre isso até aqui. Haviam muitas aldeias indígenas, muitas tribos diferentes aqui no Brasil, que nós vimos até no mapa que está na página 26. Eu vou só voltar aqui, só para vocês olharem o mapa, ok? Mas eu não vou voltar lá na página 26, não. Só para olhar, não precisa voltar aí no livro. Então, aqui eu posso ver algumas tribos indígenas, certo? Aqui eu tenho o nome delas: Tupi-Guarani, G, Aruaque, Caribe, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos, ainda haviam outros. Então, tem o nome de alguns aí. Pessoal, vamos fechar o áudio, por favor? Todo Tia, mundo com eu áudio posso fazer fechado? uma pergunta? Pode. Não é muito sobre o negócio, Ah, mas esses cartazes aqui gigantes que eles têm no final do livro, uhum. eles servem para quê? Para fazer atividade, para ajudar a fazer atividade, para você ter noção de como eram, tá? E a gente Lá pode no tirar depois no final? Como assim, arrancar ele do livro? Não, tipo, o livro terminou. A gente pode Ah, tirar tirar ele do livro, arrancar ele do livro? no final, quando o livro acabar. Então, Alicia, eu não aconselho, não. Eles não foram feitos para serem retirados daí, não. Tá? Tá. Aqui, inclusive, nesse material, é o material complementar 1, nós temos até aí uma tribo, um desenho de uma tribo indígena. Eu vou falar sobre ele, mas primeiro eu preciso falar lá sobre os costumes das tribos indígenas, como elas funcionavam, tá bom? Tem alguém que quer falar comigo? Ana, pode falar. Eu tô me perdendo. Oi? Peraí, só um Eu tô per- minutinho, Sara. Deixa eu só entender o que a Ana estava falando aqui. Oi, Ana, pode falar. eu tô perdida. Qual página que você tá? Sem ser essa. Eu estou na página 28. É para ficar na página 28. Eu só mostrei Ah, aqui tá. o Uhum. mapa, para que vocês tenham uma noção, mas eu estou aqui na página 28, ó. Pode falar, Sara. Tava, Oi? tava travando o seu áudio. Tava travando para você aí? Tava. Então, Sara, eu já li a leitura, você escutou ou não? Sim. Ah, então.
Então, a Alicia me perguntou sobre o material complementar lá atrás. Aí eu só expliquei para ela a função dele. Mas eu estava começando a falar, na verdade, sobre esses costumes dos povos indígenas, como eles viviam, como eles se organizavam. E, assim, a principal coisa que existia, Maria, eu já vi seu dedinho, tá? Já vou deixar você falar. A principal coisa que existia entre eles era que as terras. Pessoal, eu preciso que o áudio fique desligado. Às vezes eu começo a falar, alguém fala junto comigo, eu me perco, e aí eu perco a linha do raciocínio da nossa aula, e não fica legal. Olha só, eu já li e eu ainda não consegui explicar metade do que eu li. Então vamos lá. Eu estava falando sobre os povos indígenas, como eles se organizavam. A primeira coisa é que hoje em dia cada um tem a sua casa, certo? Cada um mora em uma casa e aquelas terras ali pertencem à pessoa que mora ali. Naquela época, não existia essa questão de que um era dono da terra, de um determinado terreno ou não. Todos eram donos do Brasil. As terras eram de todos, não tinha um dono em específico. Outra coisa que eles faziam era organizar as aldeias. As aldeias elas podiam ser desenhadas em círculo, né, um círculo fechado. Podia ser em círculo, mas com uma oca maior no meio, ou em forma de ferradura. Já viram ferradura de cavalo? Ela é, né, abertinha em uma certa parte. É. Então, a aldeia ela podia ser organizada dessa forma, ok? E lá dentro da aldeia, aí, assim, exatamente assim, a aldeia era organizada nesse formato. Além disso, eles dividiam basicamente tudo, até as ocas, tá? Em algumas tribos era comum até dividir as ocas. A única coisa que era pessoal eram alguns utensílios, né? Como armas e vasos para guardar coisas. Fora isso, tudo era dividido. E a tribo, ela se dividia principalmente em funções. Os homens tinham uma função, as mulheres tinham outras funções, né? Até as crianças, elas começavam, a partir de uma certa idade, a ter as suas funções, as suas responsabilidades dentro da aldeia, tá bom? Então, eu vou continuar aqui a leitura. Maria, você queria falar, pode falar. Tia, teve uma hora que eu não escutei ninguém falar. E travou aí para você? Tudo. A tela ficou toda com risco, ninguém falou, ficou parado. Aí eu não sei o que você falou, só que eu não lembro a hora. Entendi. Mas você entendeu a explicação agora? Sim. Então, antes eu estava falando sobre o que a Alicia estava me perguntando sobre material complementar, se era para arrancar e tal, e eu disse que não era legal, que é uma coisa para ficar no livro. Pessoal, tenta deixar a câmera aberta, tá? Olha, Larissa está sem a câmera aberta, a Alicia está com a câmera fechada. Deixa a câmera aberta, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Vou voltar aqui para o texto, tá bom? Os povos indígenas plantavam, caçavam, pescavam e coletavam somente o que era necessário para sobreviver, pois não tinham o hábito de praticar comércio. Vou parar aí nessa frase aí que é muito importante. Os indígenas, eles não coletavam mais do que o necessário. Eles também não caçavam mais do que o necessário ou pescavam uma quantidade maior do que o necessário para a aldeia, tá? E isso era o que trazia um equilíbrio muito bom entre os indígenas e a natureza. Vou voltar. Em geral, homens e mulheres tinham tarefas diferentes. As mulheres
cuidavam da plantação, fabricavam vasilhas de cerâmica e tecidos, preparavam alimentos, como a farinha de mandioca, e cuidavam das crianças. Já os homens se ocupavam principalmente da caça, da pesca e da construção de habitações, embarcações e ferramentas. Então, olha só, lembra que eu estava falando agora há pouquinho que homens e mulheres tinham funções diferentes? Então, a mulher, ela ficava responsável pela plantação, por cuidar das crianças, por fazer a comida, por fazer vasos, né? Essas eram as responsabilidades das mulheres. E os homens pescavam, caçavam, construíam ferramentas, né? Ou as armas, né? Que eles usavam para se defender ou para caçar. Essa já era a responsabilidade dos homens, tá bom? Então, homens e mulheres tinham responsabilidades diferentes, ok? Tá. Os indígenas não costumavam ficar sempre no mesmo terreno. Muitas vezes tinham um lugar fixo para morar e vários acampamentos para caçar. Coletar vegetais e pescar. Não só, né, para caçar, mas para coletar vegetais e pescar. Vocês lembram da vida dos nômades que eu vinha falando anteriormente? Né, que as pessoas elas tinham que se mudar por conta da coleta, porque só vivia da coleta e da caça. Lembra? Lá no livro 1, que nós falamos muito sobre isso, sobre os povos nômades. Então, Sim. Os indígenas, eles não eram 100% nômades, mas também não tinham uma moradia fixa. Eles praticavam a agricultura, mas quando aquele solo ali já estava desgastado, né, aí, de acordo com essa necessidade, eles trocavam de lugar, tá bom? Cadê? Mesmo quando se estabeleciam em um lugar, era comum que se afastassem dele para caçar, visitar parentes em outras aldeias ou fazer novas plantações. Eles abriam caminhos pelas matas e usavam os rios para viajar em canoas feitas de troncos de árvores. Muitos desses caminhos se transformaram em estradas pelas quais viajamos atualmente no Brasil. Então, eles precisavam formar novas aldeias, certo? Quando uma aldeia ia ficando muito grande, novas aldeias eram formadas, então eles precisavam voltar à aldeia lá para visitar os parentes, né? Quando a pessoa casa e vai morar em outra casa, ela não volta para visitar os pais, ou vai na casa dos tios, das tias, não é assim? Os índios também tinham esse costume, eles também voltavam para visitar os parentes, para visitar as pessoas. E os caminhos que eles faziam, hoje em dia, são caminhos que nós usamos também, tá? Principalmente lá, quando usa os caminhos dos rios e tudo mais, são os mesmos caminhos que os índios utilizavam. Agora, aqui eu tenho uma imagem, né? E aqui eu tenho assim. Há muito tempo os índios usam embarcações para transporte e para pesca. Na foto, homens do povo Uará pescam no município de Gaúcha, no norte, Mato Grosso. Aí eu vou... Oi? Esse moço da ponta, ele tá sem roupa? Então, Alicia, eu acredito que sim, até porque o costume dos indígenas, era não usar roupas, tá? Eles não tinham o costume de usar roupas mesmo, para eles isso Era não, tipo uma não
Na verdade, Luan, não era nenhuma questão só cultural. É a cultura deles, sim, não usar roupas. Mas eles não viam problemas, eles nem pensavam em roupas. Essa questão da roupa, ela veio com os europeus. Quando os europeus chegaram e viram os indígenas nus, aí sim criou essa coisa de, meu Deus, ele tá nu, tem que botar roupa. Mas os índios não tinham nem noção do que era roupa, tá bom? Então, nós vamos agora. Então, Alice, assim, é muito comum você ver um índio sem roupa, tá? Principalmente, só um minutinho, principalmente nas gravuras, nas imagens antigas. Hoje em dia tem muita tribo indígena que já usa roupa, tá? Mas isso foi uma coisa que os europeus introduziram nos indígenas, até pra gente, tá? Alguém queria falar? Pode falar. Acho que era Manu. Tia, a gente usa roupa, então, por causa dos europeus? Sim, sim. Tem até uma carta, eu não sei se é nesse livro ou se é no outro, que fala exatamente sobre isso, sobre como os europeus chegaram e ficaram chocados de ver todo mundo nu, e eles falavam, nossa, eles não cobrem suas vergonhas. E o indígena nem ligava para isso, não estava nem ligando, estava nem prestando atenção. Vamos lá, então, para a página 29. Pode falar, Luan. Agora que eles estão de quarentena mesmo, eles não vão ligar, né? Porque ninguém vai ver. Mas, enfim, não era para eles. Pode falar, Davi. Eles não estavam nem aí. Exatamente, não estavam nem aí. Era a cultura deles, era o costume deles. Eles nem sabiam o que era, tá bom? Então, vamos agora para... Posso ir para a página 29? Tia Carol. Sim. Então, para os indígenas usar roupa é errado, igual aqui que usar sem roupa é errado? Então, não é errado, Sofia. Não é uma questão de errado ou certo. É um costume que não pertence aos indígenas, pertence aos europeus e que foi instalado por todo o mundo, entendeu? Foi uma adaptação feita por todos, que foi usar roupa, entendeu? Então, não é errado ou certo. É uma questão de costume de cada povo, ok? Entendi. Show! Então vamos lá. Mitos e crenças e mitos. Os povos indígenas acreditavam em diferentes divindades e no poder das forças da natureza, como o trovão e as tempestades. Em geral, tinham um chefe espiritual, o pajé ou xamã. Ele era encarregado de tratar as doenças e de fazer as cerimônias da comunidade. Uma outra característica importante é que esses povos não desenvolveram a escrita, isto é, eram ágrafos. Isso significa que não deixaram registros escritos e que a tradição oral era muito importante para essa sociedade. Então, pessoal, eles não deixaram nenhuma história escrita. Toda a história, todas as como é que eu posso dizer? Todo o costume indígena era passado de geração para geração de forma oral, tá? Era contado. E na tribo indígena, os mais velhos eram extremamente respeitados, tá? Os mais velhos tinham uma posição de respeito dentro da aldeia muito maior do que qualquer outro, porque eles eles consideravam que quanto mais idade você tinha, mais experiências você tinha, mais sabedoria você tinha, ok? E aí nós vamos ver agora o Gotinha de Saber. Você sabe o que são mitos? Mitos são histórias que explicam os fatos considerados importantes para um povo.
Os conhecimentos e mitos indígenas eram transmitidos de uma geração para outra, de forma verbal, tá, pessoal? Há mitos que explicam o início do mundo, o surgimento dos seres vivos e o funcionamento do universo. Nessas histórias, heróis e seres fantásticos viviam grandes aventuras. Nos dias de hoje, os mitos fazem parte da educação das crianças entre os povos indígenas, que buscam preservar suas tradições. Narrados oralmente pelos mais velhos, os mitos passam de uma geração para outra, transmitindo conhecimento e contribuindo para afirmar valores e a identidade do grupo. Então, quando eles querem explicar algum acontecimento, explicar alguma coisa, eles explicam através do mito, tá, pessoal? Por exemplo, se eu fosse falar sobre o universo, o surgimento do universo, e aí nós íamos falar sobre o Big Bang, certo? Que é uma teoria que nós temos. Já os indígenas, eles têm um mito para explicar o surgimento do universo, como o universo surgiu, ok? Pessoal, só fecha o áudio aí para mim, por favor. Tia, Sim, pode falar. eu não lembro se era a avó da minha avó. Ela era indígena. Ai, que sensacional! E aí, você conhece histórias? Ela contou histórias e passou de geração para geração aí? Não, porque ela logo se mudou pra cidade. Ah, tá, entendi. Então, pessoal, tem uma história muito legal de como como surgiram as estrelas. É uma história bem interessante, uma história indígena muito legal. Tem uma outra que eu já li também, como que foi feito o dia e a noite. Tem histórias indígenas que são muito legais, que eu aconselho e indico que vocês procurem, pesquisem, tá? Tia, Sim. a minha bisavó era cabocla. É tipo índio. Ela é misturada, né? Cabocla é indígena com português? Ou é indígena Não sei, com... na verdade. Foi a minha avó que disse. Existe uma denominação, tipo assim, africano com português, indígena com português, ou com europeu, na verdade, né? Indígena com africano, tem essas denominações. Depois eu vou procurar e vou trazer na aula da semana que vem para falar. Então, vamos lá. Aqui no número 1, eu tenho assim: podemos dizer que todos os povos que viviam no Brasil faziam parte de um único grupo, possuindo as mesmas características? Por quê? Vocês acham que todas as aldeias indígenas, todos os povos indígenas, eles tinham os mesmos costumes, as mesmas histórias, as mesmas Acho que não. características? Não. Eu acho que Não. Não, né? Não, por quê? Porque cada um eles viviam. Porque Era cada um tem um ponto que. Cada um tem um pajé. Porque cada uma tem. Pode falar, Sofia. Porque cada uma tem uma cultura. Cada um tem a sua história. Isso, Alicia. Mais por isso do que por conta do pajé. Sofia também está certa. Não é só por conta do pajé em si, é por conta da vivência de cada uma das aldeias, tá? Cada aldeia, cada povinho é diferente. Por exemplo, cada povo, né, é diferente. Por exemplo, vocês podem perguntar isso até para a família de vocês, tá? Isso é uma questão que dá para perguntar. Cada família, de acordo com o jeito que cada família vive, ela vai viver de uma forma diferente dos seus pais, certo?
cada família tem um costume, um modo de vida diferente. A minha família, às vezes, não funciona como a sua, nós temos modos de vida diferentes, nós temos casas diferentes, nós temos costumes de se alimentar de formas diferentes. Tem pessoas que, por exemplo, tem pessoas que têm um horário específico para almoçar. Tem pessoas que não têm um horário específico, fica ali entre um horário e outro em que o almoço sai. Isso é uma característica de cada família, certo? Sim. Beleza? E aí, quando você vê outra família sendo formada, né? Quando alguém casa e tudo mais, essas pessoas vão criar novos costumes. Então, assim também eram as aldeias indígenas. Cada aldeia indígena tinha um costume, um jeito de viver diferente do outro. Pode falar, Ana. Na casa da minha avó, lá tem horário, aqui não. Você está entendendo? É exatamente isso. Cada um tem uma característica diferente. Por exemplo, em algumas aldeias, as mulheres não eram responsáveis só por cuidar das pessoas, das crianças, elas também eram responsáveis por cuidar dos mais velhos. Já em outras tribos, as mulheres só eram responsáveis pelo alimento ou por construir, por fazer vasos e tudo mais. Então, cada aldeia se organizou de uma forma diferente. Ok? As mulheres não caçavam, não? Oi? As mulheres nunca caçaram, não? Caçavam? Não. As mulheres não caçavam. Quem caçavam eram os homens, que eram rápidos, tinham as suas armas, tanto que só os homens faziam armas. As mulheres só faziam potes para guardar alimento e tudo mais, tá? Número 2. Identifique 3 características comuns aos povos que viviam no Brasil quando os portugueses chegaram aqui. Identifique 3 características comuns aos povos que viviam no Brasil quando os portugueses chegaram aqui. Então, vamos lá. 3 características comuns dos povos indígenas que viviam aqui, que eles tinham antes dos portugueses chegarem. Uma vocês já estavam falando aí. Eles andavam sem roupas? Eles andavam sem roupas. Eles andavam sem roupas. E lá também não tem carro, né? Transporte. Também, mas aí naquela época, os portugueses também não tinham carros, eles usavam cavalos e tudo mais, né? Eles tinham barcos maiores, mas os... Ô, tia, e também, Só um os minutinho. europeus, eles não tomavam banho. Sim, mas esse também é um costume. Mas espera aí, deixa eu só concluir o que eu estava dizendo aqui, porque falaram sobre a locomoção, né? De como tinha alguns barcos e tudo mais. Mas o indígena também ia pelos rios. Ana, tá fazendo barulho no áudio aí. Fecha o áudio para mim, por favor. No caso, os indígenas também andavam pelos rios de barco, né, de canoa. Era o mesmo método que os europeus. Então, vamos lá. Eu posso dizer que eles andavam sem roupas, eles praticavam agricultura. Agora, oi. Você estava falando que era para a gente botar que os índios andavam sem roupas, mas está perguntando o que, eu acho que está perguntando o que quando os portugueses vieram e trouxeram para eles, a cultura das roupas, né? Não, olha só, vou ler de novo aqui a pergunta, tá? Olha só. Identifique 3 características comuns aos povos que viviam no Brasil quando os portugueses chegaram aqui. Quando eles chegaram aqui, os indígenas tinham
uma determinada um determinado costume, não depois que os portugueses já tinham se instalado aqui, quando eles chegaram aqui. Quando eles chegaram aqui, os indígenas andavam nus, eles praticavam agricultura. Sim. Outra coisa também, que eu já disse para vocês nas aulas de história, é uma questão religiosa. Os portugueses, os europeus, eles tinham uma religião específica, que era o catolicismo. Já os indígenas, eu falei ali em cima que eles acreditavam em quê? Nos deuses da natureza. Nas divindades, né? Nas divindades que eles relacionavam aos fenômenos da natureza. Exatamente, Alice, é muito bom. Tá? Então, eu disse aí três coisas que os indígenas, três características comuns, né, dos indígenas de quando os portugueses chegaram aqui. Eles acharam indígenas nus, que acreditavam em divindades relacionadas à natureza. Sim. E que praticavam agricultura. Sim. Beleza? Beleza. Show. Eu posso ir para a página para a página 30? Pode Só um ir. minutinho, tia. Deixa eu só Tá. terminar de copiar. Deixa. Eu posso ir no banheiro, tia? Pode. Ai, gente, Maria Clara saiu da reunião, voltou para a reunião. Maria. Alguém saiu também, tia. Acabou de sair alguém. Gabriela, Maria Nélia ou voltou. Davi? Tia, a aula tá Davi. acabando? Tá. Já são 2h57. Exatamente. Por isso que ela está acabando. Eu só queria ler essa lenda aí para deixar a atividade. E aí acabou. Tio que era doce. Tá bom? Sim. Então eu posso ir para a página 30? Sim. Então vamos lá. Só para finalizar. Bugou. Foi. Mitos indígenas. Para explorar mitos indígenas. Número 1. Leia a seguir um mito do povo Munduruku sobre o dia e a noite. Vou botar aqui na tela. Tá dando para ver legal? Tá? Ok. No começo dos tempos, os seres da terra viviam cansados e irritados, porque o sol brilhava sem parar e ninguém conseguia dormir. Para resolver o problema, um grande guerreiro procurou as serpentes que escondiam a noite. Enfrentou riscos terríveis, mas conseguiu um acordo. As serpentes lhe entregariam a noite em troca de um pote de veneno que os indígenas usavam em suas flechas. Assim aconteceu, e desde então as serpentes possuem o veneno para se defender e os seres humanos podem descansar, pois a noite se alterna com o dia. Olha que legal! Eles explicaram duas coisas aí para poder explicar o dia e a noite, por que existe a noite, e também por que as serpentes têm veneno. Olha só o que eles fizeram. Então, eles criavam esses mitos, essas histórias, para explicar os acontecimentos, né? Para explicar os fenômenos da natureza e também para explicar por que a cobra tem veneno, por que o elefante é grande, são exemplos, tá? Pode falar para mim, Manu, diga-me. Ô tia, lembra que lá no texto disse que eles não sabiam escrever? Sim.
essas lendas são passadas de geração em geração oralmente, tá? Isso foi uma história contada, e a partir do momento em que as pessoas começaram a escrever, as pessoas começaram a registrar essas histórias, tanto que não tem um autor, não tem quem inventou essa história, só tem a história em si, tá bom? E, tia, já são 3:01. Então, é por isso mesmo, Enzo, eu estou tentando finalizar aqui, mas eu precisava chegar até essa página, tá bom? Tudo bem. Só para eu finalizar aqui, então, eu tenho... Pode me despedir? Tia, não esquece Oi? da despedida. Alicia, Eu quero ainda... dar despedida. Tá, tudo bem. Deixa eu só finalizar aqui, tá, pessoal? Vamos só finalizar aqui primeiro, depois a gente pensa na despedida, tá bom? Letra A. Há mitos que explicam o início do mundo, o surgimento dos seres vivos, o funcionamento da natureza e do universo. O que é explicado no texto acima? O que esse texto aí explicou, pessoal? Tia, tá travando. Eu tô travando para todo mundo aí, pessoal? Pra mim não tá, não. Tia, já começou do meu irmão. Pra mim, não. Pra mim, Então, sim. Lucas, só anota aí que para a próxima aula, para a aula de sexta-feira de semana que vem, é a página 31, 32 e 33 de atividade, tá? Para você fazer para a próxima aula. Pessoal, deixa eu só finalizar aqui com vocês a letra A, B e o número 2. Tchau, Lucas. Tchau, Lucas. Então vamos lá. O que essa história aí explicou, pessoal? Porque a cobra tem... A serpente tem veneno. Por que a serpente tem veneno? E outra coisa, qual outra coisa que tem aí? Por que existe a noite? Porque como surgiu a noite, muito bem, Ana. Excelente, exatamente isso. Como surgiu a noite e por que as serpentes têm veneno. Letra B. De acordo com o texto, o que surgiu primeiro? A noite ou o dia? O dia. O dia. Dia, tanto que os homens não conseguiam dormir, certo? E ficavam bravos, irritados, porque não existia noite. Sim. E agora, número 2. Em grupo, pesquise em livros, revistas ou na internet outros mitos indígenas. Escolham um mito de que mais gostam, façam um desenho sobre ele e depois apresentem aos demais colegas da turma o mito e informações sobre a população indígena que o criou. Vocês conseguem achar isso na internet, tá, galera? Oi? É só para desenhar o mito ou para escrever e desenhar? Para escrever e desenhar, você vai ter que. Você pode imprimir também, Sofia, tá? Não tá escrito em grupo. Então, mas como é que nós vamos fazer em grupo? Né? Na escola Cada um vai na casa. diferente. Mas não A gente dá pode pra pegar os fazer em ursinhos de grupo. pelúcia. Que não Na tiver. verdade, a apresentação vai ser em grupo, Manu. Mas fazer em grupo não tem como, tá? Então, pessoal, eu vou deixar essa pesquisa. Quem puder fazer. Tia, é para apresentar a número 2? Tia, mas pra que dia? Então, para sexta-feira da semana que vem. Sim, mas é para apresentar? Então, nós vamos contar. Ah, tá. Tá? Pessoal, quem vai dar tchau? Oi, Sofia, pode falar. Ah lá, a Sofia já está com o grupo dela formado. Ótimo. Então, a Alicia que vai dar tchau hoje. Dá tchau. Pessoas do futuro. Espero vê-las com muito amor na próxima aula ao vivo. Obrigada. Bom final de semana. Manu, você que não ficou gravada, pode dar tchau também, que não ficou gravada na primeira aula. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Vou parar aqui a gravação, tá? Tia.